Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar das outras operações com monômios, né? Primeiramente, nós aprendemos que numa adição e subtração de um monômio, a parte literal permanece constante, o que vai mudar é o coeficiente numérico. A partir de agora, esse conceito vai cair por terra. Por quê? Porque na multiplicação de um monômio, nós vamos ter que multiplicar o coeficiente numérico e a parte literal. Porém, quando eu multiplico a parte literal semelhante, ou seja, a mesma letra, ocorre uma propriedade da potência, chamada de multiplicação de mesma base. E nós aprendemos que quando há uma multiplicação de uma mesma base, nós iremos repetir a base e, obrigatoriamente, teremos que somar o expoente. Então, é isso aqui que eu havia dito para vocês nas aulas anteriores, que eu tenho que ter isso na minha mente. Por quê? Quando eu estiver multiplicando o monômio, as letras que forem semelhantes, eu terei que somar os expoentes. E aquelas que não forem semelhantes, eu apenas repito. Por exemplo, eu tenho aqui 3A multiplicando 2b. Se eu tenho 3a multiplicando 2b, coeficiente numérico vai multiplicar. Por quê, professor? Eu tenho que lembrar que a multiplicação é uma propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou alterar aqui a minha ordem. Ou seja, eu vou pegar 3 vezes 2. 3 vezes 2. E as letras? As letras vão multiplicar. Vezes A, vezes B. Porém, o que está acontecendo? 3 vezes 2, ao multiplicar, vai dar 6. 3 vezes 2, 6. A letra A e a letra B são duas letras distintas. Se as letras são distintas, eu não posso aplicar a propriedade da potenciação. Então, toda vez que a letra for diferente, eu vou simplesmente repetir, ou seja, multiplicar. Então, eu multipliquei 3A vezes 2B, a minha resposta final foi 6AB. Beleza, professor? Mas quando você tiver, por exemplo, menos 2x ao quadrado y, que multiplica 5x elevado à quarta y. Então, aqui nós iremos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui. Eu vou pegar o menos 2, vou multiplicar com 5. Eu vou pegar as letras semelhantes, vou multiplicar x ao quadrado, vai multiplicar com x elevado à quarta. Y elevado ao cubo vai multiplicar com y. Ou seja, o que eu fiz? Eu separei coeficiente numérico, parte literal semelhante com parte literal semelhante. Por quê? Porque eu vou multiplicar o meu coeficiente numérico agora. Menos 2 vezes 5, eu vou ficar com menos 10. Tá, professor, mas e o x elevado ao quadrado e o x elevado à quarta? Tá vendo? Multiplicação de mesma base, o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu vou repetir a base, e o que é que eu vou fazer com os expoentes? Ó, eu vou somá-los. Vou pegar o 2 mais 4. E o y, professor? O mesmo processo. Y eu vou repetir, vou pegar o 3. Ah, professor, mas esse y não tem nada. Tem, toda vez que a minha incógnita não está elevada a nada, significa que ela está elevado a 1. Só que o 1 ele é opcional, eu posso colocar ou não, mas ele é importantíssimo eu colocar aqui na sua soma. Então, eu vou ficar com menos 10, o quê? X elevado à sexta vezes y elevado à quarta. Então, tá aí, ó, a minha resposta final. Ah, professor, é só isso? É. Então, na multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Ah, professor, há necessidade de fazer esse processo? Não, já poderia ter feito direto. Já poderia ter colocado aqui e já ter encontrado essa resposta direta. Por que eu fiz esse processo aqui? Esse processo eu fiz só para mostrar para vocês que eu tenho que somar os meus expoentes. Ok? Então, na multiplicação, eu somo os expoentes. E na divisão de um monômio, professor? Na divisão de um monômio, nós iremos dividir o coeficiente numérico e dividir a parte literal. Mas a parte literal que for semelhante, eu tenho que subtrair os expoentes. Por quê, professor? Porque, ó, divisão, propriedade da potência.
divisão de bases iguais, repito a base e subtraio o meu expoente. Só que eu não posso esquecer que uma divisão é a mesma coisa que uma fração. Então, se eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n, então eu vou ter a elevado a m menos n. Então, ou seja, essas duas maneiras são duas formas de representar a divisão de uma potência de bases iguais. Tá, professor, por que você está falando isso? Porque eu vou pegar o 8A e vou dividir por 2A. Então, quando eu pego 8A divido por 2A, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o coeficiente numérico. 8A dividido por 2A, 8 dividido por 2, 4. E quanto que é A dividido por A? A dividido por A é 1. Por que, professor, você cancelou? Porque toda vez que eu tenho divisão de termos semelhantes, vai ser 1. Aí eu vou pensar lá, ó, 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 3 é 1. 1.880 dividido por 1.880 também vai dar 1. Então, ou seja, todo número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Por isso que eu coloquei aqui o 4. Ah, professor, por que você não colocou 1? Porque o 1 na multiplicação, na divisão e na potenciação, ele é neutro. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, não há necessidade de colocar. Ok? Ah, professor, mas esse menos 20 x elevado a sexta, y elevado a 7, dividido por 5x elevado ao quadrado, y elevado ao cubo. Então, vocês irão fazer o mesmo processo. Ó. O primeiro valor é o seu numerador. Então, vai ser menos 20 x elevado a sexta, y elevado a 7, que divide 5x elevado ao quadrado, y elevado ao cubo. Então, ó, eu vou dividir coeficiente numérico. Menos 20 dividido por 5, menos 4. Menos 4. Esse menos 4, o que vai acontecer a partir de agora? O x elevado a sexta dividido por x elevado ao quadrado, nós vamos pegar e vamos subtrair os expoentes. Ó. 6 menos 2, que multiplica. O y elevado a 7 dividido por y elevado ao cubo, vou pegar o 7 menos 3. Então, nós teremos menos 4, 6 menos 2, 4. Então, x elevado a quarta, y elevado a 4 também. Então, essa é a nossa resposta final. Então, minha resposta final vai ser menos 4x elevado a quarta, y elevado a quarta. Então, galerinha, sempre que houver divisão, já posso fazer direto. Eu já poderia ter pego 20, já poderia ter feito da seguinte maneira, ó, direto. Menos 20 por 5, menos 4. X elevado a sexta dividido por x elevado ao quadrado, ó, 6 menos 2, 4. O y, 7 menos 3, 4. Então, eu poderia resolver assim também. Sempre eu vou subtrair o primeiro expoente do segundo, ok? Numa divisão. Ah, professor, e quando eu tiver uma potência de monômios? Vocês vão lembrar o seguinte, numa potência de monômio, todo elemento que está dentro do parênteses está elevado ao expoente de fora. Então, se eu tenho A vezes B elevado a N, significa dizer que eu tenho A elevado a N vezes B elevado a N. Ou, se eu tenho A sobre B elevado a N, eu tenho A elevado a N, que divide B elevado a N. E se eu tenho A elevado a N elevado a N, eu tenho uma potência de potência. Repito a base e multiplico meu expoente. Por quê, professor? Porque eu vou aplicar da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho os seguintes valores, ó. Eu tenho, deixa eu pegar um minutinho, igual. Eu tenho 3A elevado ao quadrado, e eu tenho m à quarta
sobre 3 elevado ao cubo. Como que você resolveria? Isso aqui é uma potência de um monômio. Então, significa dizer que o 3a está sendo elevado ao quadrado. Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado, que multiplica a elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. Ok? E o a elevado ao quadrado? O a, como não tem expoente nenhum, é 1. Vou ter que multiplicar aqui, ó. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Então, eu vou ter 9a elevado a 2. Apliquei uma potência de potência. Ok? E aqui, professor, aqui é a mesma coisa. Eu vou ter o m elevado à quarta elevado a 3 e o 3 elevado a 3. Então, m elevado à quarta, eu vou ter que multiplicar a potência de potência. 4 vezes 3, 12. Então, m elevado a 12. Que divide o 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 elevado ao cubo é 27. Então, tá aí, finaliza a nossa operação. Ok? Então, na multiplicação de monômio, eu multiplico o coeficiente numérico e somo os expoentes com as letras iguais. Na divisão de monômio, eu divido o coeficiente numérico e as letras que são iguais eu subtraio os expoentes. Na potência de monômio, eu elevo tanto o coeficiente numérico quanto a parte literal. Ok, galerinha? Então, a partir de agora, estou à disposição. Alguma dúvida a partir de agora? Se tiver dúvida, fala para mim aí. Estaremos à disposição. Dúvidas? Estou na aguardo, galerinha. Alguma dúvida? Bem tranquilo, né, galerinha? Então, eu vou estar encerrando a gravação aqui agora, tá?